Olá, meus amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Novamente aqui para falar do nosso manual de teologia. Iremos falar aqui da revisão geral, que fiquei de falar nesta aula. Aprendemos que nesta lição ensina que as testemunhas de Jeová não é tão nova como se pensa. Ela é um tanto parecida com a antiga doutrina ariana, que foi considerada herética pela Igreja. Vocês viram também que as testemunhas de Jeová, em uma extrema racionalidade, adotam um método literalista para interpretar as profecias bíblicas. Com respeito ao hinduísmo, aprendemos que são 84% dos habitantes da Índia que são hinduístas. Aprendemos também que os nomes de alguns dos deuses hinduístas são Indra, Senhor dos Deuses, representam como um touro; Aurora, mãe de todas as criaturas, representada como uma vaca; Veta, deusa dos ventos; Marutis, deusa das águas e dos rios; Rudra, da tempestade; e também a trindade hindu, né, que está mais com o triteísmo, que é Vishnu, Shiva e Brahma. Vimos também que o hinduísmo, em sua evolução, passou por 4 fases, a saber, o hinduísmo védico, brahmanismo, jainismo e budismo. Você viu ainda que a religião hinduísta tem 2 ideias importantes. A primeira é a reencarnação e a segunda é a salvação, que é chamada de nirvana. Aprendemos também que os conceitos básicos do hinduísmo são respeito pela família, a filosofia, a cosmologia hinduísta, alguns pontos teológicos, o renascimento, salvação, formas de culto, sistema das castas, ética hinduísta. Com respeito ao taoísmo, aprendemos que esta é a principal religião da China, fundada por Lao Tzu, cerca de 500 anos antes de Cristo. Você viu também que o livro sagrado do taoísmo é o Tao Te Ching, que a palavra Tao significa o caminho. Vimos ainda que o símbolo do taoísmo é o Yin e Yang, que, segundo o taoísmo, é o que mantém o equilíbrio do universo. Nessa lição aprendemos que o confucionismo foi criado por Confúcio, também chamado de Kung Fu Tzu. Você viu também nessa lição que o confucionismo era mais uma filosofia de vida do que mesmo uma religião. Ainda mais sobre o confucionismo, aprendemos que muitos de seus ensinamentos mais tarde foi repetido por Jesus Cristo e pelo apóstolo Paulo. Você viu também que a regra áurea do confucionismo era: o que não quiseres que seja feito, não faça aos outros. Aprendemos também que a grande preocupação de Confúcio era com que a família era com a família que formava a sociedade. Você viu ainda que para Confúcio a reforma do Estado só seria possível através de uma boa formação espiritual de cada cidadão. Ainda com respeito a Confúcio, aprendemos que ele dizia que o amor é o solo onde são cultivadas todas as demais virtudes. Sobre o budismo, aprendemos que Buda foi seu primeiro fundador. Você viu ainda que a palavra Buda significa iluminado. Você viu também que o budismo surgiu a fim de amenizar os sofrimentos miseráveis dos miseráveis que eram inferiorizados na sociedade hindu. Aprendemos também que Gautama, o Buda, era um príncipe e que deixou o palácio e que vivia como peregrino segundo o caminho tradicional do hinduísmo. Você ainda viu que, segundo o budismo, Gautama foi iluminado no conhecimento da verdade após um longo período de meditação. Por isso que ele é chamado de Buda, ou iluminado, né? Você aprendeu também que são 2 seitas mais importantes do budismo, que é o Hinayana e o Mahayana. Aprendemos também que o budismo diz que o universo e tudo que nele existe está em constante transformação. Não existe nada permanente, nem mesmo as ideias que eles defendem. Vimos ainda que o budismo não aceita a imortalidade da alma e nem do espírito, porque tudo se transforma. Então essa daqui foi uma revisão geral do que falamos das nossas últimas aulas, né? Falando acerca das testemunhas de Jeová, do hinduísmo, do budismo, do confucionismo. E hoje iremos falar de uma religião um pouco mais recente, que faz parte do grupo das religiões abraâmicas, que é o cristianismo, o judaísmo, e agora iremos falar do islamismo, né? Que surgiu ali por volta do ano 600 depois de Cristo. Vai dizer o seguinte: islamismo é o nome dado à religião pregada por Mohammed no século 8 depois de Cristo.
Maomé foi um árabe nascido em Meca, cerca de 570 depois de Cristo. Acreditava ter sido enviado para advertir e guiar seu povo e para exortá-lo ao culto de Alá, Deus. Maomé pregou a existência de um só Deus e que ele, Maomé, era o mensageiro desse Deus. As pessoas que acreditavam nesse Deus e aceitam Maomé como mensageiro, como seu mensageiro, são chamadas de muçulmanas. Muçulmano é a palavra árabe que significa aquele que se submete a Deus. Islã é a palavra árabe que corresponde à submissão. Os ocidentais frequentemente chamam a religião islâmica de maometismo, ou seus seguidores de maometanos. Os muçulmanos acham que esses termos encerram a ideia de que os muçulmanos adoram Maomé. O Islã, uma das maiores religiões do mundo, tem mais de 500 milhões de seguidores. As maiores comunidades muçulmanas localizam-se no Oriente Médio, norte da África, Indonésia, Bangladesh e Paquistão. O Islã é a principal religião das religiões europeias, da Turquia e Albânia. Os antigos e poderosos impérios muçulmanos já existem mais. Porém, entretanto, todavia, os muçulmanos ainda estão unidos pela fé islâmica, que forma um laço cultural comum entre os dois e entre todos os que adotam como religião. Então, aqui está falando acerca, né, um pouco do islamismo, qual foi a sua origem, né, que surgiu ali por Maomé, né, que nasceu ali na Arábia Saudita, ali mais ou menos, e ele acreditava ser o único mensageiro de Deus, né, o mensageiro de Alá. E fala também que a etimologia da palavra muçulmano significa aquele que se submete a Deus, né? Então, lendo aqui o tópico da ascensão do Islã diz o seguinte: Maomé começou a pregar em Meca em cerca de 610 depois de Cristo. De início sua atuação foi lenta. A maioria dos ricos e poderosos caçoavam dele e do que pregava. Seus ensinamentos irritam e amedrontam os habitantes da cidade, chegando alguns a planejar matá-lo. Em 622, Maomé fugiu da cidade de Medina, também chamada de Latrib, onde um grupo de pessoas o ajudou. Essa migração para Medina é conhecida como Égira. Os muçulmanos datam seu calendário a partir desse ano, né? Em 630, Maomé e seus seguidores voltaram a Meca e apoderaram-se da cidade. Destruíram todos os ídolos do templo, chamando Kaaba, e transformando-os em área de torno numa mesquita. Os habitantes da cidade, então, aceitaram o Islã e reconheceram Maomé como seu profeta. Meca e Medina tornaram-se as cidades santas do Islã. A difusão pelo Oriente Médio e Norte da África começou com as conquistas desencadeadas por Meca e Medina. Após a morte de Maomé, 632, Abu Bakr foi eleito califa, governador dos muçulmanos. Ele e seus sucessores incentivaram o Jihad, Guerra Santa. Em cerca de 100 anos construíram um império que se estende do norte da Espanha à Índia. O rápido crescimento do Islã absorveu o Império Sassanida, persa e grande parte do Império Bizantino cristão. Os muçulmanos ameaçaram a Europa Ocidental até que Carlos Magno derrotou-os na Batalha de Tours em 732. Os muçulmanos reuniram milhões de pessoas diferentes numa grande irmandade. Criaram uma esplêndida civilização no Iraque, Irã, Palestina, Norte da África, Espanha e Síria. Então aqui está contando como foi, né, a ascensão do Islã, né, que começou com Maomé, que começou a pregar em Meca, mas como ele começou a ser perseguido por pessoal que era mais poderoso, né, mais forte, mais rico, ele fugiu para Medina. E essa mudança, né, de ele sair de Meca para Medina, é o que data o calendário muçulmano, que é antes da ida de Maomé para Medina e depois de Maomé ter ido
ter ido a Medina. Isso é chamado de Égira, que os muçulmanos eles datam o seu calendário a partir desse ano. E em 630, Maomé volta a Meca, né? E eles destroem todos os ídolos daquele pessoal que era poderoso, que adorava. E assim instaura a Kaaba, que está presente em Meca, na Arábia Saudita, até no dia de hoje. E a Kaaba é um dos principais locais de adorações dos muçulmanos hoje em dia. E também falando aqui que após a morte de Maomé, começou o período de guerra, né, entre cristãos e muçulmanos, onde os muçulmanos avançavam a todo vapor, conquistando o norte da África, com os califados, boa parte do Oriente Médio, é, mas eles acabaram perdendo com Carlos Magno, né, que derrotou na Batalha de Tours em 732. Carlos Magno, que por sua vez se proclamava imperador romano, ao ponto do Islã ele conseguia até ocupar o Império Bizantino, né, que era o império cristão da época. Então, esse período do califado foi também muito importante para eles para a expansão do Islã. E fala aqui que os muçulmanos reuniram-se em milhões de pessoas diferentes numa só irmandade, né? Criaram uma civilização no Iraque, na Pérsia, na Palestina e no Norte da África. Aqui agora vamos falar da doutrina islâmica. Os companheiros de Maomé memorizavam suas revelações enquanto ele ainda estava vivo. Os estudiosos do Islã acreditavam que Maomé aprovou esses ensinamentos. Mais tarde, esses testemunhos foram reunidos para construir o livro sagrado dos muçulmanos, chamado de Alcorão, que vem da palavra árabe que significa recitação. O califa Othman, que governava entre 664 e 656, mandou preparar a primeira edição oficial do Alcorão e enviou uma cópia para a principal mesquita das capitais das províncias muçulmanas. Os muçulmanos consideravam o Corão a palavra de Deus, transmitida a Maomé por meio de um anjo. Certos trechos do Alcorão se parecem com passagens da Bíblia, dos livros apócrifos e do Talmud. O Alcorão contém muitas informações sobre os profetas mencionados no Antigo Testamento e sobre o Novo Testamento, a respeito de Jesus Cristo, que é chamado de Palavra de Deus. O Alcorão prega a unidade e o poder absoluto de Deus, Criador de todo o universo, né? Falando aqui sobre Deus e o homem. Também ensina que Deus é justo e piedoso, e que ele deseja que o homem se arrependa e se purifique enquanto está na terra, para poder alcançar o paraíso e a morte. Os muçulmanos acreditam que Maomé foi o último dos profetas. Jesus e outros profetas do Antigo Testamento foram seus precursores. O Alcorão proíbe a representação de figuras humanas e animais, de forma que a arte islâmica ortodoxa raramente mostra seres vivos. O Alcorão também condena também a usura, os jogos de azar, o consumo de álcool e carne de porco. Falando sobre a ética do Islã. O Alcorão, assim como a Bíblia, proíbe a mentira, o roubo, o adultério e assassinato. A punição baseia-se na lei da retaliação existente no Antigo Testamento, olho por olho, dente por dente. O Corão permite que a escravidão sob determinadas condições, mas manda que os escravos sejam libertados. Aceita que o homem tenha até 4 esposas em certas condições. Falando sobre vida e morte. O Islã ensina que a doutrina da vida na Terra é um período de provações e preparações para uma vida vindoura. Os anjos do céu anotam boas e más ações dos homens. Uma pessoa deve, portanto, esforçar-se ao máximo para ser boa e ajudar as outras, e então confiar na justiça e piedade divinas para sua recompensa. A morte é a porta para a vida eterna. Os muçulmanos acreditam também no dia do juízo final, quando todos receberão o registro de suas obras na terra. Os livros desse registro serão colocados na mão direita dos bons, que irão para o céu, na esquerda dos maus, que irão para o inferno. Os sofrimentos do inferno são semelhantes aos apresentados da Bíblia. O céu muçulmano é um jardim de regatos, frutos deliciosos, sofá ricamente estofados e lindas donzelas. Então, falo aqui sobre a questão da doutrina islâmica, né? Falou sobre o Alcorão, né? Que foi elaborado com a tradição oral, com a fala, né?
de Maomé, que para eles é um profeta. E certas passagens lá vão ser semelhantes ao que tem na Bíblia, né? Ou até os apócrifos, como é no caso de Jesus dar vida a um passarinho de barro no Alcorão, que é semelhante ao que tem no Evangelho de Tomé. E tem algumas regras do Evangelho de João, que chamam o Cristo de Palavra de Deus. E também tem citações judaicas também, do Talmud. E o Alcorão condena o, como é que eu posso dizer, a fabricação de ícones, né, de adoração, como tem muito presente nas igrejas católicas e ortodoxas. Os muçulmanos consideram isso condenado, né? Eles falam que não se deve representar nada, e eles também consideram a pessoa de Cristo só como apenas um profeta, não a segunda pessoa da Santíssima Trindade, não um ser divino. Também negam a morte de Jesus, tá? Eles creem que Jesus não morreu, mas sim que ele foi tomado por Deus para não sofrer a paixão na cruz. E também condena também o consumo de álcool e carne de porco, né? O Alcorão condena essas questões. Na ética, os muçulmanos são olho por olho e dente por dente. Eles têm a mesma, digamos assim, essa prática do Antigo Testamento. E a linha mais radical, né, dessa questão é os xiitas, né? Como nós vemos aí nos jornais e tudo mais. E sobre vida e morte, a salvação se dá por obras, né? Se a pessoa fez uma coisa boa ou não. Isso ela vai depender da ação divina. Se ela fez coisas boas, vai ir para o céu, né, com os lindos sofás e lindas donzelas, ou vai ir para o inferno, se fez más ações, sofrer eternamente com Satanás. Então, basicamente, essa daqui foi a doutrina do Islã. E espero que vocês tenham gostado. Se gostou, Deus abençoe e fique na paz em nome de Jesus Cristo.